Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, estive com virose esses últimos dias. Quero agradecer à igreja, os irmãos que oraram por mim. Hoje estou melhor. Talvez saia uma tossezinha, um restinho, mas estou bem, graças a Deus. E, irmãos, que bom que você veio essa quinta-feira de estudos. Vamos estudar a palavra, amém? Uma bênção, a Igreja Verbo da Vida, uma igreja que estuda a palavra. Nas diferentes salas de membresia, novo convertido, né? Nós temos várias salas de estudos e hoje nós vamos aprender. Se você já sabe, você vai aprender coisa nova, amém? Mas é uma doutrina muito combatida, um ensino claro da palavra de Deus que é muito combatido, é a essência de Deus, Deus Trino, a Trindade. Você já disse Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas como mostrar para as pessoas, ou como nós nos convencermos a partir da palavra, que não somos politeístas, somos monoteístas. Cremos em um único Deus. E o que significa isso? Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós vamos aprender essa noite, eu sei que vai ser uma bênção, amém? Feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço por tua palavra. Revela a tua palavra a nós, Pai. Que fique claro como cristal, água cristalina. Que fique claro, que todos os irmãos, Senhor, os meus amados irmãos, aprendam essa noite, não tenham dúvidas a respeito da Trindade, que é a tua essência, ó Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Então, queridos, tem pessoas que elas verificam, chamam a autoridade da tradição, da história, para tratar sobre esse assunto. Mas nós vamos ver que a Bíblia ela é suficiente, amém? Nós não precisamos viajar na história, não precisamos procurar explicação de mais ninguém, senão somente da santa palavra de Deus. E você vai aprender pela Bíblia. E o primeiro requisito para sabermos a esse respeito é o requisito da inerrância. Então, a palavra de Deus, ela não erra, amém? Ela é a palavra, sabe? Recentemente, uma expedição privada encontrou no Golfo de Aqaba, lá no Sinai, exatamente a passagem do Mar Vermelho, a passagem de Moisés. Sabe, é uma coisa impressionante, porque quando eu sempre gosto de trazer a arqueologia com a Bíblia Sagrada, porque a gente vê que a Bíblia não é um livro mitológico, a Bíblia é um livro de verdades, amém? É um livro de fatos. Irmãos, eles descobriram no Golfo de Aqaba, sabe, uma passagem, por baixo do mar tem uma cordilheira, e o fundo do Golfo, ele é tão fundo, que até hoje não se descobriu as carruagens. Mas, veja só, a expedição encontrou no fundo do Golfo um exército inteiro de carruagens e de rodas de carros, de ossos de homens e ossos de cavalos juntos, um exército inteiro afundado, mostrando que ali foi a passagem do Mar Vermelho. A descoberta é impressionante, porque além de a gente saber exatamente onde Moisés fez a travessia do Mar Vermelho, a descoberta mostra que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Realmente houve um mar se abrindo. Isso é fantástico. Sabe, existem tantas outras passagens tremendas da Bíblia que mostram que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Então, você vai se deparar com: vou te apertar hoje. Você aceita que eu te aperte? Te bote contra a parede? Você vai ter que dizer que sim ou que não. Olha, a Bíblia mostra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você vai ver o que a Bíblia diz. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Então, como ela não erra,
você vai chegar à conclusão, até racional, de que a Trindade é uma revelação clara da Bíblia. Amém? O cristianismo, ele não é uma religião inventada, ele é uma religião revelada. Sabe, religare do latim, religião, é todo o esforço humano. Verifique, toda religião do mundo é o ser humano, através de sacrifícios, através de oferendas, procurando a divindade. No caso do cristianismo, isso não é possível. Nós somos pecadores, nós nunca alcançamos o Deus Santo, e porque Deus sabe disso, Ele nos alcançou. Amém? E a palavra é revelação. Então, eu vou começar, já que nós estamos falando de Deus, vamos falar sobre a sala do trono, tá? Existe um homem que esteve na sala do trono e voltou para contar. Você sabe quem é esse homem? Isaías. Vamos lá para o livro de Isaías. E, bom, enquanto você chega lá em Isaías, capítulo 6, eu vou explicar para você o seguinte. Deixa eu chegar aqui também. Isaías capítulo 6, uma grande revelação. Primeiro, Deus, antes de criar todas as coisas, Deus criou o tempo, o espaço e a matéria, né? O início de tudo não é o Big Bang? Tudo começou? E antes do Big Bang? Olha, Deus criou o tempo. Então, uma coisa certa na ciência é que toda ação existe uma reação. Então, não existe nada, nenhuma ação, sem que antes venha uma reação e vice-versa. Então, quem deu origem ao Big Bang? Olha, se o Big Bang nasceu o tempo, então é alguém eterno. O Big Bang nasceu a matéria, então foi alguém espiritual, né? E o Big Bang, ele nasceu o espaço também. Então foi criado ali, o Big Bang é a grande inflação, né? Tempo, a matéria e o espaço tem que ser alguém atemporal, eterno, todo-poderoso e espiritual. Então a fagulha, quem deu início a todas as coisas foi Deus. Mas antes de Deus criar o universo e todas as coisas, Ele estava bem. Deus, ele é tranquilo, Ele é completo. Ele não precisava da criação, porque Deus, Ele tem comunhão eterna. O Pai e o Filho e o Espírito Santo mostram, se uma coisa que Deus é o amor. E Deus sendo o amor, veja, não existe como amar sem ninguém. O amor é relacional, tem de existir alguém para que exista um amor. Então Deus sempre amou o Filho, e sempre através do Espírito Santo. O Pai e o Filho e o Espírito Santo é Deus completo. Deus não precisou criar nada. Quando Ele criou, Ele fez uma doação do seu amor. Então assim nós começamos a falar de Deus. E o profeta Isaías, ele teve uma visão, capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele viu quem? O Senhor. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Serafins são anjos especiais. Esses anjos, serafins, eles só existem aqui, no trono de Deus. Eles não andam sobre a terra, eles não passeiam, eles só estão diante da presença do Senhor. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés. Versículo 3, esses serafins, esses anjos super poderosos, criaturas maravilhosas, feitas para adoração e louvor ao Senhor, porque a música foi Deus que inventou. Eles clamavam uns para os outros. E a Bíblia diz no verso 3, que quando ele diz santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Versículo 4, quando eles falam santo, 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 a igreja treme. Aleluia! Veja, ao que parece, Isaías está aqui na igreja, como vocês, como nós aqui, estamos na igreja. E ele tem uma visão, ele olha para o teto da igreja e tem uma visão do céu. E ele vê o trono de Deus. E quando os anjos cantam santo, 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 a igreja treme,
o limiar treme. E a Bíblia diz aqui que uma fumaça da presença do Senhor enchia a igreja. Versículo 4. Então, quando ele viu a presença do Senhor encher toda aquela visão maravilhosa, tremenda da glória de Deus, ele lamentou: meu Deus, eu vou morrer, porque eu vi Deus, o santo, e eu sou um pecador. É o que diz o versículo 5. Eu estou perdido. Então, um dos serafins voou para mim, versículo 6, trazendo na mão uma brasa viva e perdoou o pecado de Isaías. Versículo 7, 8, ele ouviu a voz do Senhor, aquele que está sentado no trono falou. E o que foi que disse? Ele disse o seguinte: a quem enviarei e quem há de ir por mim? É isso? É isso que está escrito em sua Bíblia? Quem há de ir por nós? Nós? Como assim nós? Aquele que está sentado no trono disse: quem há de ir por nós? E aí Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então ele disse: vai e dize a este povo. É importante registrar essa passagem. Ouvi, essa é a palavra do Senhor, a profecia. Ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha a ver com os olhos, ouvir com ouvidos, entender com o coração e se converta e seja salvo. Olha, para o ser humano ser salvo, ele precisa ouvir, ver, entender, prestar atenção. Amém? Todos estamos prestando atenção essa noite, amém? Não perca a palavra, a revelação e a unção. Aleluia. Irmãos, muito bem. Isaías viu Deus no trono. Só que me intriga essa passagem do nós, não é? Que nós? Como assim nós? O que significa nós? Então, eu já orei perguntando a Deus sobre esse versículo, porque eu tive uma revelação maravilhosa, vou compartilhar com os irmãos, porque sentado no trono tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Então, não há dúvida que o Pai estava sentado no trono, mas a Bíblia, ela se explica, não precisa, sabe, um teólogo vir explicar, o Espírito Santo vai revelar o seu coração quando você tiver dúvida. Leia a palavra, irmão, em oração, leia a palavra na presença do Senhor e pergunte a Ele quando tiver dúvida. Você vai ver que a Bíblia, ela se explica, referências se explicam. O Novo Testamento explica o Velho Testamento. E aí, foi aí que o Espírito Santo me levou para esse texto, que é uma profecia, e quando eu vi que esse texto já aconteceu no Novo Testamento, alguém citou, inspirado pelo Espírito Santo no Novo Testamento, eu fui lá ver. E sabe onde está escrito isso? O evangelista, o apóstolo João. Por favor, vamos a João, capítulo 12, versículo 37. Aleluia. Lá está dito assim: embora João explicando sobre Jesus, embora Jesus tivesse feito tantos sinais na presença dos judeus, eles não creram em Jesus. Versículo 39. Por isso eles não podiam crer. Por que, João, não podiam crer? Eles não podiam crer porque Isaías disse assim: cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Sabe, o que é mais impressionante nesse texto é que o evangelista João diz que aquela passagem, essa profecia de Isaías 6, se aplica a Jesus. Então aquele nós que estava sentado no trono e disse: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Estava ali o Pai e o Filho Jesus. Aleluia! Isso é tremendo, irmãos. Agora, como assim? Ele viu um Senhor. Olha, irmãos, a gente não tem o que inventar, né? A gente vai ver o que a Bíblia diz e a gente vai entender pela fé o que a Bíblia diz. Agora, só falta você me dizer que o Espírito Santo estava ali também, porque o Pai e o Filho estavam ali. E como é que você sabe que o Espírito Santo está ali? Através da Bíblia Sagrada. Vamos para Atos capítulo 28. Agora o apóstolo Paulo, inspirado
ele fala o seguinte a respeito da evangelização. No final do capítulo, ele já estava em Roma, a essa altura, e ele diz assim, 28, verso 25. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: quem falou? O Espírito Santo, aleluia! O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em nós, naquele nós, sentado no trono. E o Espírito Santo disse: vai a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. E aí segue o mesmo texto de Isaías. Isso é tremendo, irmãos, aleluia! Não há o que inventar, não existe invenção. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e nós aprendemos pela revelação. Se a gente for para o primeiro versículo da Bíblia, vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1. E é muito interessante, porque diz assim no original, olha: Bereshit bara Elohim et ha-shamaim et haaretz. Veja só, no princípio, Bereshit bara, Deus criou, Elohim, os céus, ha-shamaim et haaretz, a terra. Céus, shamaim, o final in é plural. E Deus é Elohim, o final in é plural. Só que a palavra criou, ela tanto no português como no original, ela está no singular. E a concordância verbal existe, em qualquer língua. Então, se Deus aqui fosse no plural de vários deuses, seria deuses criaram, mas aqui diz Deus criou os céus e a terra. Mas em Deus existe pluralidade. Aleluia. A gente vê no versículo 26, diz assim, olha: faço o homem a minha imagem e semelhança. É isso? Façamos o homem. Sabe, se alguém disser assim: ah, irmão, mas eu acho que nesse façamos aí eram os anjos. Deus estava falando com os anjos. Vamos fazer o homem a nossa imagem. Não. Porque aí você vai atribuir divindade aos anjos. E os anjos são criatura, não são criador. Se ele disse façamos, é alguém que está criando com ele. Alguém mais além dele está criando o homem. Entende? No versículo 1 nós vimos Deus, no plural, Elohim, criou os céus e a terra. No versículo 26, nós fazemos o homem à nossa imagem, né? No capítulo 3, 22 de Gênesis, diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como eu. É assim? O homem não é como Deus, não? O homem é como Deus, mas ele fala de si como nós. O homem é como nós. Parece que Deus, certeza, Deus está falando com outras pessoas e dizendo: olha, o homem agora é como nós, e nós temos que resolver essa questão. Eu não vou explicar o que ele fez, eu quero me atentar ao pronome Deus no plural. Irmãos, a gente vê isso muitas vezes na Torre de Babel, em várias outras passagens. Vocês viram também quem estava sentado no trono era Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então isso é... Agora, irmão, você está dizendo que esse nós é mais de um, mas não está dizendo quantos são, né? Está dizendo quantos são? Não, nós é mais de um. Pode ser 2, pode ser 20. Então eu quero saber exatamente quantos eram. Então vamos ver aí quantos eram? Tá. Em Malaquias capítulo 2, verso 10, eu vou falar uma coisa, mas você sabe que o Pai é criador. Você não sabe? Malaquias 2,10 diz: não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Deus, o Pai, é criador. Muito bem. Em Atos 14 diz a mesma coisa. Diz que o Pai é criador. Eu vou pular um pouquinho para ser mais rápido. Colossenses 1,16
Diz assim: em Jesus foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Então Jesus, ele estava em nós lá em Gênesis. Hebreus 1, versículo 2, diz: nos últimos dias, o Pai nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e através de Jesus, Deus fez o universo. Então, Jesus, Deus estava conversando com Jesus. Jesus, ele não foi criado jamais. Jesus, ele nasceu da Virgem Maria, ele foi gerado, mas ele não foi criado. Jesus é eterno. E, bom, MacLeod, então você mostrou aí, tem várias outras passagens que falam que o Pai e o Filho criaram. Mas e o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo também estava naquele nós? Vamos ver, irmãos. Olha só, em Jó, capítulo 33, verso 4, a Bíblia diz assim, Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, quem foi que criou o Espírito de Deus? No Salmo 104, verso 30, 104, 30. Envias o teu Espírito. O Espírito Santo Deus envia, e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então o Espírito Santo, no versículo 2 de Gênesis, que diz que a terra era sem forma e vazia, e havia terra sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aquele pairava do verbo, é o mesmo verbo no hebraico para uma galinha que choca os filhos, os ovinhos. Então, aquele pairava por sobre as águas tem uma conotação de criação também. O Espírito Santo estava criando o mundo e o universo. Aleluia! Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é criador. Mas aí, irmão, como assim? Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram o mundo, então são 3 deuses, porque você está me dizendo, não estou dizendo isso não. Você viu em Isaías que só existia uma pessoa sentada no trono, e era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora nós vemos Deus no plural, Elohim, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram o universo. Aí você vai me dizer, então 3 pessoas criaram o universo. Como não são 3 deuses? Vamos para a Bíblia. Temos que nos apegar e ficar somente com o que está escrito. Isaías 44, verso 24. Olha o que diz Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que formou você do ventre materno. Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, que faço todas as coisas sozinho, e estendi os céus, e sozinho espraiei a terra. Aleluia! Aleluia! Que a doutrina da Trindade, irmãos, é tremenda. Sabe, você não vai encontrar a palavra Trindade na Bíblia, porque Trindade é uma palavra que a teologia que deu, os homens deram. Sabe, você pode imaginar que o planeta Júpiter, ele existe antes de darem esse nome, concorda? Então, existem várias palavras que a teologia deu. Cognoscibilidade, epifania. A maior epifania foi Jesus, a revelação de Deus através de Jesus. É uma epifania. Teofania, que são as aparências, como Deus aparece no Velho Testamento, é teofania. Então, são um monte de termos, um dicionário inteiro de palavras. E a Trindade só é mais um. Agora, a revelação de que Deus é uno e trino está claro na palavra de Deus. Amém? Vocês percebem isso, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, a palavra de Deus é tremenda. Nós vamos agora. Então, nós vimos aqui em Isaías que só existe um Criador. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Criador. Nós não podemos ultrapassar o que está escrito. A igreja no início já teve muito problema com o entendimento correto da doutrina da Trindade, mas nós estamos aqui para aprender o que é certo, amém? Em João capítulo 17, verso 3, vamos para lá.
Bom, João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna, João? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então essa, na verdade, João escreveu, mas é a oração que Jesus fez. O Senhor Jesus fez essa oração. Então, o único Deus verdadeiro é Deus, é o Pai. O Pai é o Deus verdadeiro. Então, a maneira mais simples de definir a Trindade é que são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e um só Deus. Sabe? Aqueles que, qualquer crença que vá além disso que eu falei, está completamente errado, por revelação do que a Bíblia diz. Então, vamos ver. Vamos estudar esse texto agora de João 17,3. Lá em Deuteronômio capítulo 4, nós vimos em João 17 que o Pai, Jesus, está orando para Deus no Getsemane. E ele está orando para o Pai e ele disse: olha, o Pai é o único e verdadeiro Deus. Em Deuteronômio 4, 35, 39, diz assim: olha, a ti te foi mostrado que soubesse que o Senhor é Deus e não há outro, senão Ele. Não existe 2 deuses, não existe 3, só existe um Deus. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo da terra, e não há outro Deus. Aleluia. Então só existe um Deus. Até o momento está tudo bem, né? Isaías 45, verso 21, fala também que o Pai, ele só existe um Deus. Falem logo e apresentem suas razões. Eu estou lendo na NTLH. Consultem uns aos outros se quiserem. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, eu sou o único Deus. Agora, que o Pai é Deus, a gente já sabe. O Filho é Deus também. Em João, capítulo 1, versículo 1, eu sei de cor até, você talvez saiba também. No princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus. Ora, o verbo é Jesus, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Então, vamos voltar para o versículo 1. No princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus. Então, o verbo não é independente de Deus, né? Aqui é o verbo e aqui é Deus. E o verbo era Deus. Juntou o verbo e Deus. E o verbo era Deus. Então, o versículo 1 do capítulo 1 de João está dizendo que Jesus é Deus, como o Pai é Deus, tá? Não há dúvida quanto a isso. Em 1 Coríntios capítulo 8, verso 4, vamos, Coríntios 8, 6, por favor. Desculpa, não é Coríntios, é João capítulo 20, versículo 25, quando Tomé, disseram que Jesus ressuscitou, e Tomé, ele não estava presente com os apóstolos, e ele disse: eu não acredito nisso não. É verdade, olha, se eu não botar o dedo no lado de Jesus e não ver o furo na mão de Jesus, porque naquela época a mão ia do cotovelo até o dedo, tá? Isso tudo era mão. Então, aqui é mão. Então, se eu não vi o cravo na mão de Jesus, os cravos, e Jesus, ele não morreu numa estaca. Não. Se você for olhar lá em João, capítulo 20, versículo 25, fala dos pregos. 2, tá certo? Então ele morreu numa cruz. Porque se ele morresse numa estaca, só precisava de um prego. Olhe quantos pregos tinha nas mãos de Jesus. 2 pregos, João 20 e 25. Então ele morreu numa cruz. Aleluia. Você tirou essa dúvida hoje? Você tinha essa dúvida? Jesus morreu numa cruz. Não precisa nem ir para o grego estaurós e etc. Bom, então Tomé disse, João 20 e 28, Senhor meu e Deus meu.
Então Tomé, ele chamou de Deus, porque Jesus é Deus mesmo, tá certo. E Jesus não repreendeu. Sabe, se Jesus não fosse Deus, Jesus repreenderia, porque Jesus sempre foi uma pessoa muito correta. E ele ensinava o certo para as pessoas. E o Espírito Santo também é Deus. Em Atos capítulo 5, verso 3, no episódio de Ananias e Safira e a oferta, sabe, as pessoas elas davam um dízimo para conseguir vantagens na igreja. Era isso que Ananias fez e Safira. E quando eles fizeram isso, Atos capítulo 5, verso 3 e 4, o apóstolo Pedro, por revelação do Espírito Santo, disse o seguinte, eu vou ler aqui, tá? Então disse o apóstolo Pedro, na igreja primitiva, lá a igreja do Novo Testamento: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, porque ele vendeu uma roça e disse que deu o dinheiro todo para a igreja. E foi mentira, ele só deu uma parte, mas ele queria ficar com fama de que era bondoso, generoso. E aí, conservando o dinheiro não seria teu, você não precisa dar todo para a igreja, nem precisa estar espalhando para as pessoas que você deu o dinheiro todo para a igreja. E vendido não estaria em teu poder, porque você vendeu a roça e veio dar o dinheiro para a igreja? Olha, aí veio a repreensão, irmãos, versículo 4, porque assentaste no coração este desígnio, não mentisses aos homens, mas mentistes a Deus. E uma coisa horrível aconteceu. Depois você lê em casa o que aconteceu. Mas, aqui no versículo 4, diz que você mentiu a Deus. E ele estava falando do Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. Sabe, o fato dos três existirem, e existir a ordem Pai, Filho e Espírito, a gente ouve sempre muito isso, né? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Talvez você seja induzido a pensar que um é maior que o outro. Os três são iguais. O fato de ser pai, você pode pensar, mas um é pai e o outro é filho, então o pai é maior, né? Não, eles são iguais, eles são os mesmos, né? E por que um é pai e o outro é filho? Olha, quem sabe Jesus nem sempre foi filho? Você sabe, nós cantamos uma música aqui, não foi? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Isaías 9:6 fala de Jesus. Fala que Maria ia ficar grávida, uma virgem. Isaías capítulo 9, a raiz de Jessé. E o versículo 6 diz que ele é pai da eternidade. Jesus é pai. Jesus é pai da eternidade. Olha só. Você sabe, em Hebreus, quando está falando sobre os anjos, Deus está falando assim, ó, tem um versículo, capítulo 1, acho que é o versículo 4, que diz assim, a respeito do Filho diz, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. O Pai chama Jesus de Deus em Hebreus. Olha só, que coisa tremenda. Então, eu não sei a respeito da eternidade, mas eu sei que ele é o eterno Filho de Deus. Tá? Agora, ele também é Pai. Aí você pode pensar, bom, então, se é Pai, Filho e Espírito, então, primeiro sempre vem o Pai, depois vem o Filho. Não, nem sempre. Quem disse que a ordem é essa? Essa é a ordem de Mateus 28. Agora, acompanhe comigo. Em Mateus 28, 19, batizar, a igreja deve correr o mundo, evangelizando, levando a palavra do Senhor e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, a ordem muda. Lá está dito assim, ó, o Espírito, o Filho e o Pai. E aí, se a ordem, um é maior que o outro por causa da ordem, então o Filho é maior que o Pai, o Espírito é maior que o Filho e o Filho é maior que o Pai, porque está tudo invertido. Se você for para 2 Coríntios capítulo 13, verso 14... 2 Coríntios 13, 14, a ordem muda. Ali, a bênção diz assim, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, começou com Jesus, o Filho, depois o Pai, depois o Espírito Santo.
e está tudo bem, porque eles se amam. São 3 pessoas e um só Deus unidos, jamais eles se discordam, jamais brigam, jamais tem problema. Agora, você sabe que na Trindade, como são 3 pessoas independentes, eles têm pensamentos diferentes também, você sabia? Sabia que Deus Pai, Ele pode pensar... Não, eles pensam a mesma coisa. Desculpa, deixa eu me corrigir aqui. Mas eles decidem diferente. Às vezes quem decide é o Filho, às vezes quem decide é o Pai, e às vezes quem decide é o Espírito Santo, e está tudo bem. Eles são unidos, são 3 pessoas, tá? Nós vamos ver passagens que falam sobre isso agora. Olha, não existe primeiro nem último. Por exemplo, nas funções, vou pular um pouquinho aqui. Em 1 Coríntios, quando fala sobre os dons do Espírito, né? Quem escolhe os dons do Espírito é o Espírito Santo. Quem escolhe os dons para a igreja é o Espírito. Então o Pai não opina e o Filho também não dá opinião. É o Espírito Santo quem reparte os dons. Capítulo 13, versículos 7 e 11, é o Espírito Santo. Agora, com respeito ao julgamento, quem você acha que julga? Você acha que é o Pai? Quem julga é o Filho. O Pai fica paradinho. Veja o que diz lá em João capítulo 5, versículo 21. Quando o assunto é julgamento, a questão não será resolvida com a pessoa do Espírito Santo, nem com a pessoa do Pai, mas com a pessoa do Filho. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, também o Filho vivifica aquele a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então o comando de Deus é o seguinte: quem vai julgar o mundo é o Filho. Todo mundo adore o Filho, todo mundo honre o Filho, assim como me honra o Pai. Amém? Em Filipenses capítulo 2, fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! E quando o assunto é salvação, os 3 corroboram, mas quem mandou as cartas foi o Pai. Foi Ele que enviou o Filho. João capítulo 6, verso 38, Jesus disse assim, olha, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sabe por quê? Porque Ele ama, Ele se sujeita. E não tem nenhum problema em se sujeitar quando há amor, quando há compreensão. O Pai ama o Filho totalmente. E o Filho ama o Pai e Ele se sujeita também, tá? Então, em termos de função, a Bíblia tem um versículo que diz assim, ó, que aquele que envia é superior do que aquele que é enviado. Então, em termos de função, o Pai pode ter uma função maior que o Filho, e quem mandou o Espírito Santo foi o Filho para a igreja. Então, o Filho é maior que o Espírito em termos de função, mas em termos de essência, eles são a mesma coisa. É como marido e mulher, né? Então, em termos de função, o marido vai organizar, vai liderar a casa, e a mulher, ela vai submeter-se, quer dizer, colocar-se sobre a visão, a missão do marido. Então, em termos funcionais, pode existir, alguém tem que se liderar, mas em termos essenciais são iguais. 1 Coríntios 11, verso 3, fala sobre isso. Marido e mulher são um em Cristo. Em Cristo não tem marido, mulher, negro, branco, escravo ou livre, todos são um em Cristo. É assim que Paulo fala, tá? Então, o marido não é maior que a mulher em Cristo. Aleluia. Irmãos, tudo isso aqui é muita revelação e é tremendo, tá? E vou concluir a minha palavra. Tem mais textos ainda, mas você deu para perceber como é tremendo esse estudo, essa palavra. E, numa outra oportunidade, eu vou passar mais revelações, tá? Para os irmãos. Mas você creia, Deus é tremendo. Deus, Ele é amor. Ele não precisou nos criar. Ele, sabe, se Deus fosse sozinho,
talvez ele ficasse entediado na eternidade. Diz, tá muito chato aqui, não tem nada. Eu vou criar um universo. Não! Deus, ele é completo, ele é perfeito. E quando ele criou, ele foi um ato de doação. Ele doou do seu amor, né? E olha só, quando o homem pecou, ele podia ter desistido daquele projeto e criado um novo projeto. Mas ele não, ele resolveu buscar o que havia perdido. Mais atos de amor. Aleluia! Você sabe, um dia nós chegaremos no céu, estaremos diante do Senhor e Ele vai falar, valeu a pena. Aleluia! E nós vamos dizer, Senhor, também nós não amamos nossa própria vida, mas entregamos para o Senhor. Valeu a pena. Aleluia! Glórias a Deus. Vamos ficar de pé? Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Instância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.